Pretendo neste vídeo corrigir dois exercícios que propus a alguns alunos. Proposta 16 da página 149 do manual Novo Espaço 11, volume 2. É dado este gráfico e é pedido, em primeiro lugar, na 16.1, para dizer se existe limite, se existe limite de f de x quando x tende para 3. Existe? E nós podemos ver que o 3 pertence ao domínio e podemos ver que f de 3 é o meio e que os limites laterais são iguais. Portanto, existe limite de f de x quando x tende para 3. Por observação do gráfico, podemos verificar que o limite quando x tende para 3 mais de f de x é igual a 1 meio. O limite quando x tende para 3 menos de f de x também é igual a 1 meio. E estes dois valores são iguais e são iguais a f de 3 igual a 1 meio. Okay? Podemos imaginar também aqui uma sucessão de termos maiores do que 3 convergente para 3 e as respectivas imagens por esta função f vão aproximando-se cada vez mais de 1 meio. E o mesmo com uma sucessão que converge para 3, mas com valores inferiores, e as suas respectivas imagens vão se aproximando cada vez mais de 1 meio também. Então, concluímos que limite quando x tende para 3 de f de x é igual a 1 meio. Esta aqui é uma forma intuitiva por observação do gráfico. Agora, justifica que não existe um limite em 2. E nós, olhando para aqui, percebemos facilmente que os limites laterais não são iguais. Okay? Os limites laterais não sendo iguais, vamos ter logo esta situação do limite não existir. Vamos então justificar isso aqui. Vamos na 16.2 dizer que o limite quando x tende para 2 mais de f de x é igual a quanto? Ora, vamos lá ver. À medida que me aproximo do 2, o x se aproxima do menos 2, pela direita, as imagens vão se aproximar cada vez mais de 3. Eu até gosto de escrever 3 mais, porque por 3, aproxima-se 3, mas por valores ligeiramente acima. Não é que isto seja particularmente importante, é importante quando temos 0 mais ou 0 menos, que faz depois muita diferença em alguns exercícios. Podemos também calcular o limite quando x tende para 2 menos de f de x e, da mesma maneira, podemos ver que à medida que me aproximo de menos 2 à esquerda, estou a aproximar cada vez mais as imagens, estou a aproximar cada vez mais de 4. Então vou pôr 4 menos. Okay? Então, como menos 2 pertence ao domínio de f e limite quando x tende para 2 mais de f de x é diferente de limite quando x tende para 2 menos de f de x, não existe limite quando x tende para menos 2 de f de x. Falta aqui o menos, esqueci-me aqui do menos e aqui do menos. Okay? Depois pede para considerar que estas duas sucessões
no 16.3a, o que é que pretendem? 16.3a e b, dizem-nos que são AN é igual a menos 2 mais 1 sobre n. E pedem-nos quanto é que é o limite de f de AN. Vamos olhar aqui. A ideia é esta. Temos uma sucessão menos 2 mais 1 sobre n, ou seja, todos os termos são superiores a menos 2, porque é menos 2 mais qualquer coisa. Okay? E o que acontece à medida que valores se vão aproximando de menos 2? Os termos da sucessão se vão aproximando de menos 2. As respectivas imagens vão se aproximar de 3. Okay? Então aquele limite vai ser igual a 3. Mas agora vamos escrever isso de uma forma mais rigorosa. Então vamos escrever assim. Sabemos que o limite de AN é igual a menos 2. Menos 2 mais. Menos 2 mais, ok? E podemos dizer que para todo n pertencente a n, AN é maior do que menos 2. Okay? Então podemos dizer que o limite de f de AN é igual ao limite quando x tende para quem? Para o limite desta sucessão. Menos 2 mais df de x. Este valor é, nós calculamos lá um bocadinho, nós vemos aqui, 3. Pronto. Então vou pôr aqui 3 menos. 3 mais. 3 mais. Agora, na B é muito parecido com este, só que temos esta sucessão. Bn igual a menos 2 menos 1 sobre n ao quadrado. E pede-nos quanto é que é o limite de f de Bn. Vamos ver a quanto é que isto é igual. Vamos, novamente, olhar para esta sucessão. O limite dela vai ser menos 2, mas todos os termos vão ser inferiores. Ok? Então o que é que vai acontecer? Vou-me aproximar do menos 2 pela esquerda e as respectivas imagens vão se aproximar cada vez mais de 4. Portanto, vamos lá escrever isto de uma maneira parecida com a de cima. Então, podemos dizer que o limite de Bn é igual a menos 2 menos, e podemos dizer que para todo n pertencente a n, o que é que temos? AN menor do que menos 2. Por isso podemos dizer que o limite de f de Bn é igual a limite quando x tende para menos 2 menos df de x. Esse valor já vimos no 16.2, que é o limite literal vai ser 4. 4 menos. Okay? Está este primeiro exercício, esta proposta 16 resolvida. Vamos agora à proposta 22. Na proposta 22 temos esta função e pedem-nos para calcularmos aqui alguns limites. Então pede aqui na 22.1, pede para calcular o limite quando x tende para menos 4 df de x. Aqui é importante nós olharmos e vermos qual dos ramos é que vamos utilizar. Ora bem, quando o x se aproxima de menos 4, podemos, claro, pensar sempre na questão das sucessões, mas aqui já podemos meramente substituir. Podemos dizer que o limite, quando x tende para menos 4, de quem? Qual destas é que eu vou escolher? Não é ao meu gosto. O menos 4 enquadra-se no x menor do que 1. Então vou pôr... Esta caneta acabou. Uma excelente altura para acabar durante um vídeo, mas não é grave.
Então, isto vai ser igual a quê? Posso substituir esta expressão. Quando tenho uma expressão mesmo bem definida e não tenha problemas no domínio, é só substituir. Então, menos 4 ao quadrado mais 1 igual a 16 mais 1, que é igual a 17. Okay? Podia, claro, fazer pela definição para toda a sucessão. Se eu quisesse estar aqui com um pouco mais de rigor e de tempo, podia escrever aquilo que sempre se escreve. Para toda a sucessão AN convergente para menos 4, com as imagens dos termos dessa sucessão vão também convergir para este valor 17. Okay? Então eu vou até fazer isso. Vamos seguir um pouco o que fizemos várias vezes quando falámos desta matéria. Vamos seguir aqui um dos exemplos que estão resolvidos. Então vamos pensar assim. Então, seja xn uma sucessão tal que por todo n pertencente a n, xn é menor do que 1. Para ser este aqui. E o limite de xn é igual a menos 4. O que é que podemos dizer? Que o limite de f de xn é igual ao limite de... Agora substituímos ali, de xn ao quadrado mais 1. Ok? Que é igual ao limite de xn ao quadrado mais 1. Mas quanto é que é o limite de xn? É menos 4. Igual a menos 4 ao quadrado mais 1. Isto é, eu vou por aqui, ou podemos fazer também desta maneira. Dá um bocadinho mais de trabalho, é mais chatinho, por assim dizer, mas é importante também saibamos fazer desta maneira. Vamos fazer agora a linha B, esta era a linha A, vamos fazer agora a linha B. Então, pedem-nos o limite, quando x tende para menos infinito, de f de x. Podemos, qual deles é que vamos usar? Vai ser o limite, quando x tende para menos infinito, vamos usar outra vez este aqui. Porque em menos infinito, quando x toma valores cada vez mais pequenos, mais a tender para menos infinito, é esta parte que vamos considerar. Então, x ao quadrado mais 1, então isto vai dar menos infinito ao quadrado mais 1, que é igual a mais infinito. Vamos fazer agora parecido com o que fizemos ali. Veja que não é nada, não é nenhum bicho-papão, é apenas, dá apenas algum trabalho a escrever. Então vamos fazer, seja xn tal que para todo n pertencente a n, xn menor do que 1. Menor do que 1 novamente, por causa de querermos este ramo da função. Desta função definida por ramos. E limite de xn é igual a menos infinito. Okay? Então o que é que podemos dizer? Que o limite de f de xn é igual ao limite de xn ao quadrado mais 1, quando x tende para... Não precisamos aqui disso. O xn já vai para mais infinito. O n já vai para mais infinito, não precisamos disso. Que é igual ao limite de xn ao quadrado mais 1. Já vimos qual é o limite disto, é mais infinito ao quadrado mais 1. Reparem que
o que eu escrevi aqui foi basicamente o que tinha escrito aqui antes, não é? Portanto, isto de certa forma legitima aquilo que tínhamos feito anteriormente. A linha C. Limite, quando x tende para mais infinito, df de x é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de quem? Qual dos ramos é que eu vou escolher? Agora vou escolher este. Porque para o mais infinito enquadra-se neste aqui. Okay? Então, 2 sobre x, que é igual a 2 sobre mais infinito, que é igual a 0 mais. Vamos lá outra vez ao mesmo. E vamos dizer que seja xn tal que para todo n pertencente a n, xn maior do que 1, porque queremos que pertença a este ramo da função, e limite de xn igual a mais infinito. Okay? O que é que temos? Claro que o limite que nós estamos a pedir, limite quando x tende para mais infinito, df de x é igual a limite de f de xn igual a limite de 2 sobre xn, que é igual a 2 sobre limite de xn, que é igual a 2 sobre mais infinito, que é igual a 0 mais. Só aqui um pormenor que eu esqueci-me aqui. Na verdade, este aqui é nada mais nada menos do que, isto agora vai ficar um bocado complicado aqui, vai ser isto aqui é o limite de f de x quando x tende para menos 4. Pois, ficou pior ainda, mas era o limite quando x tende para menos 4. E este aqui era o limite quando x tende para menos infinito de f de x. Okay? Esqueci-me de escrever isso antes, que aqui já escrevi. Okay? Acho que ficou a ideia. A linha 22.2. O que é que pretendemos? Queremos, qual é o k? K igual a quê? Para que exista limite quando x tende para 1 de f de x. Okay? Então o que é que podemos ver? Limite quando x tende para 1 mais de f de x, vamos calcular. Não vamos estar com esta trabalheira toda que estivemos agora, acho que já perceberam a ideia, é sempre substituir, pensar em qualquer sucessão que convirja, neste caso, para 1, mas à direita, para 1 mais, e depois para 1 menos, no outro exemplo. Então, para 1 mais, qual deles é que vamos usar? Vamos usar este. Então, isto vai ser no fundo igual a limite, quando x tende para 1 mais, de 2 sobre x, que é igual a 2 sobre 1, que dá 2. E agora o limite, quando x tende para 1 menos de f de x, igual ao limite, quando x tende para 1 menos, de quem? Vamos à outra. X ao quadrado mais 1. Então, estes dois limites são iguais, não é? Para que exista limite quando x tende para 1 de f de x, o que é que temos de ter? F de 1 tem de ser igual ao limite quando x tende para 1 mais de f de x e igual ao limite quando x tende para 1 menos de f de x. Okay? Isto aqui já vimos que vale 2, isto vale 2, então isto também tem de valer 2. Então, isto é equivalente, então,
f de 1 tem de ser igual a 2. Mas quanto é que era o f de 1? Vamos aqui ver. Em 1, a função vale k menos 1. Que é uma continha muito simples. Isto é então equivalente a dizer que k menos 1 igual a 2. K igual a 1 mais 2. K igual a 3. Então era só isto. Ora bem, espero que tenha ficado minimamente claro, tenha ajudado na compreensão do cálculo de limites pela definição e também por substituição na expressão correta, quando tal é possível, e continuação de bom trabalho.